noite, queridos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Amém? Amém. Muito feliz de estar aqui com os irmãos nesta noite. Sejam todos bem-vindos. Tivemos um dia bom, domingo, em família. E agora estamos aqui para juntos, nós meditarmos na palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre Lucas, no capítulo 5, verso 12 e 16. A cura de um leproso. Não é? Por isso, nossa querida Débora colocou ali, não é? Esse encontro, não é? Esse encontro tão fantástico, um encontro fantástico mesmo, não é? Uma oportunidade, grande oportunidade que o ser humano, não é? Nas condições em que se encontrava ali, encontrar Jesus. Queridos, na verdade, esta história, ela está nos 3 evangelhos. Ela está em Lucas, Mateus e Marcos. Não é? Então, são os evangelhos chamados sinóticos. O que quer dizer isso? São evangelhos que têm histórias em comum. Um narra a mesma história que o outro, apenas com uma diferença literária do estilo próprio de quem estava narrando. Então, queridos, e a Ellen White escreveu no Desejai das Nações um capítulo inteiro sobre esse episódio, que é o capítulo 27, está na página 262. E o nome do capítulo é Pode se tornar-me limpo. Né? Como a gente está falando de lepra, né? Então, na verdade, assim, quando a gente fala de lepra aqui na Bíblia, nós falamos da lepra física. Desculpa. Obrigada. E da lepra espiritual, né? Que é a nossa grande necessidade desse encontro e dessa limpeza. Então, eu quero juntamente com os irmãos pensar sobre um tema, não é? Da seguinte forma: nunca perca a esperança. Nunca desista de lutar. Porque é o Espírito Santo que toca no nosso ouvido e fala isso para nós. Nunca desista de lutar. Nunca perca a esperança. Porque a nossa vida aqui é um dia após o outro. Não é? Nós estamos aqui lutando para alcançar a salvação eterna em Cristo Jesus. Sabendo que Ele já fez, não é? O que Ele fez de morrer na cruz por nós. Mas a nossa parte nós temos que fazer também, e é pela graça que nós somos salvos. Então, vamos então orar antes de entrar no texto da palavra. Senhor Jesus, estamos muito felizes nesta noite, porque a Tua palavra promove esse encontro de Teus filhos com o Senhor. Muito obrigada, Jesus, pelo dia que o Senhor nos deu, pela família. Pai, por estarmos aqui agora, queremos entregar, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração, nas Tuas mãos, para que o Espírito Santo venha, Senhor, dirigir esta mensagem, inspirada pelo mesmo Espírito, em perdão dos pecados, derramando uma bênção sobre os Teus filhos, aqui da Vila Jataí. Tantos que se encontram aqui, como os que estão nos assistindo, ó Pai, e os que estão em seus lares também. Porque o Senhor sabe o que passa na vida de cada um de nós. Nós entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, queridos, vamos então entrar em Lucas, a cura de um leproso. Não é? Quando a gente fala assim, a cura de um leproso, parece tão simples, porque assim, a gente já sabe que ele foi curado, né? Mas a gente vai se deter aqui no processo, como foi que isso aconteceu. E a Bíblia diz assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se queres, podes purificar. Sim, é Lucas 5,12. 5,12. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero. Nossa, que coisa linda, né? Afirmativa ali, quero. Jesus, assim, em nome de dizer assim, ele foi prontamente positivo, como sempre. Fica limpo. E
no mesmo instante, o que aconteceu? Desapareceu a lepra, mas desapareceu aquele sofrimento. Ordenou-lhes Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Quantas lições, não é? Nós vamos tirar aqui. Queridos, fazendo uma pesquisa, não é, sobre a lepra, até porque assim, é uma consciência social, né, que nós precisamos ter em algum momento da nossa vida, e a Bíblia nos chama a essa consciência, não é? Hoje nós sabemos que é a hanseníase, não é, que não chama mais a lepra. Foi um decreto de Fernando Henrique, inclusive, quando ele foi, não é, presidente, que ele fez essa mudança por causa do estigma, não é, da palavra lepra. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que mais de 200 mil novos casos a cada ano surgem. Ainda. Sendo que mais de 12 mil sofreram deficiências graves. Né? Então, eu fiz uma varredura no YouTube, através de vídeos, não é? Mostrando sanatórios antigos como é. E eu assisti muitos relatos de pessoas que vieram de famílias de leprosos. O que acontece? Até a casa era queimada, porque era tão constrangedor, não é, a lepra, que não queria que espalhasse, as pessoas tinham um medo terrível. Né? Então, assim, essas crianças que nasciam nos leprosários, essas crianças eram retiradas dos seus pais, elas eram, não é, levadas para doações, e elas não tinham nem, assim, nunca sabia quem era o contato, porque eles não queriam que a criança sofresse, não é, a perseguição da família, porque ela podia ter aquela herança, enfim. Se você tiver a curiosidade, quiser também, não é, verificar, você vai ver quanto sofrimento, não é, quanto sofrimento. E aqui vai a primeira reflexão, né? Muitas vezes a gente se queixa de coisas tão banais, não é? Então, queridos, de todas as doenças conhecidas no Oriente, a lepra era mais temível. Por quê? O seu caráter incurável e contagioso, terrível efeito sobre as vítimas, enchiam de temor os mais valorosos. Porque a Bíblia fala, né, de um rei que teve, foi o rei Uzias. Ele contraiu a lepra, não é? E ele contraiu a lepra. Fala também de Naamã, que era um general sírio, que foi curado, não é? Pelo profeta Eliseu. Miriam também, irmã de Moisés, ela também teve lepra porque ela riu de Moisés, ela não respeitou ali o que Moisés estava fazendo. Depois ela sarou, não é? Moisés também, né, por algum momento, ele colocou a mão aqui para mostrar para o povo de Israel, e depois ele tirou a mão e estava sem lepra. Simão leproso, que Jesus curou, e o nosso leproso de hoje, que teve esse encontro maravilhoso com Jesus, e os outros 10 leprosos, não é? Então, queridos, entre os judeus era considerado um juízo sobre o pecado, sendo por isso chamado o açoite, o dedo de Deus. Ou seja, profundamente arraigada, mortal, era tido como símbolo do pecado. Além da pessoa carregar toda aquela dor, né, de um corpo, né, a palavra lepra do grego quer dizer descasca. Então a ferida, ela descascava, então ficava realmente em carne viva. Não é? Ali ele está todo coberto, né, mas realmente era dessa forma. Então, como pessoa já morta ela era tida, era excluída das habitações dos homens, era segregada. Quando a gente assiste alguns filmes bíblicos, a gente vê, não é, que eles ficavam nas cavernas, eles ficavam à beira do caminho, e eles tinham que gritar imundo, imundo, e até o chocalho, né? Então, queridos, tudo que tocava ficava imundo. O ar era
seu hálito. Uma pessoa suspeita dessa moléstia devia apresentar-se ao sacerdote, que era ele que tinha, não é, o poder de examinar e decidir o caso. Então, a lei era inflexível em suas exigências. Os próprios reis e principais não estavam isentos, porque um rei atacado dessa terrível moléstia tinha que renunciar ao cetro, né? Tinha que sair fora também. Então, separado de amigos e parentes, devia o leproso sofrer a maldição da sua enfermidade. Era obrigado a publicar a própria desgraça, a rasgar os vestidos, a fazer soar o alarme, advertindo todos para que fugirem. Para fugirem do horror, né? Do horror. Então, o maior sofrimento que eles tinham ali, né, a gente pode ver aqui, era a exclusão social. Né? Exclusão social, o estigma da doença, a tortura, não é? Com os familiares e com toda a sociedade. Então, o grito impuro, impuro, não é? Soltado em lamentosos tons pelo pobre exilado, era um sinal ouvido com temor e aversão, que era para as pessoas saírem mesmo correndo, não é, de perto. Então a Bíblia diz que no ministério de Jesus, né, na região do ministério de Cristo, havia muitos, não é, muitos leprosos, muitos sofredores. E as novas de sua obra chegaram até eles, suscitando um lampejo de esperança. Não é? Imagina, né, quando eles ouviram falar que Jesus curava os enfermos, né, que Jesus curou o cego, que Jesus curou várias pessoas, então eles se encheram de esperança, né? Se encheram de esperança. Mas não ousavam esperar que Jesus fizesse em seu benefício aquilo que nunca realizara por homem algum. Por quê? Porque eles carregavam esse estigma de que realmente, não é, a lepra também tinha a ver com o estado espiritual da pessoa. Tanto é que era o próprio sacerdote, não é, que dava o veredito ali. Não é um atestado mesmo que a pessoa tinha que sair fora da sociedade. Então, queridos, como se aproximar de Jesus numa situação dessa? Que Jesus estava sempre rodeado por multidões. E excluído como estava do contato do semelhante, como se haveria de apresentar ao médico. Portanto, a Bíblia diz que houve alguém em cujo coração a fé começou a brotar. Apesar de todas as circunstâncias, apesar de toda aquela exclusão, apesar de toda aquela solidão, apesar de todo aquele sofrimento, a Bíblia fala que este leproso, ele não se entregou, né? Ele não ficou ali prostrado. Por mais que ele tenha falado para alguns dos seus contemporâneos ali, né, porque ele devia estar junto com outros leprosos, né, ter falado de Jesus. Olha, eu ouvi falar de Jesus que está vindo aí curando os enfermos, não é? Vamos buscar esse Jesus? Pode ser que isso tenha acontecido, não é? Isso aqui é o uso da hermenêutica. A hermenêutica, ela é uma técnica, né, uma ciência que promove essa condição de você usar a imaginação, né? E os outros podem ter falado para ele, olha, mas não vai ninguém vai deixar você chegar perto. E ele pode ter falado assim, olha, hoje é a última vez que vocês estão me vendo nessas condições. Então aí nós vimos, irmãos, que realmente a fé é que faz a diferença. Quando você crê realmente, não é? Que Deus tem poder, que Ele é o Criador, que Ele restaura, você sai do estado de prostração e você vai de encontro a Ele. Então, aí vem as perguntas, não é? Vem as nossas indagações como seres humanos. Será que Jesus ia atender, não é? Se Ele estava sob o juízo de Deus, muitas vezes nós ficamos também com essas indagações. Somos pecadores, né? Somos realmente pecadores. É a graça de Jesus que nos purifica. Então ele diz assim, não haveria de a semelhança dos fariseus que recriminavam, que não queriam eles por perto, e dos médicos, proferir sobre ele uma maldição, advertindo que fugisse da morada dos homens? E ele cogitava em tudo isso, né? Cogitava aí, cogitava no medo, cogitava na insegurança, como nós, mas nenhum dos que ele buscava
auxílio, ele começou a pensar. Ele havia arrependido. Então o infeliz decidiu procurar o Salvador. Embora excluído das cidades, podia ser que acontecesse Jesus atravessar-lhe o caminho, em algum atalho das montanhas, ou encontrá-lo enquanto ensinava fora das cidades. Realmente, muitas são as dificuldades que nos assolam, né? Grandes são as dificuldades. Mas constituía essa sua única esperança. Mas a nossa esperança é Jesus. As lutas são grandes, não é? A nossa insegurança também é muito grande, não é? Os nossos desafios também são muito grandes. Mas o nosso Deus é maior. Então, esse texto relata esse episódio de cura desse homem leproso, e a Bíblia não fala exatamente, não é, aonde foi que isso aconteceu, nem fala o nome desse homem. Nós temos com muita segurança que existiu uma fé ali, que ele não cedeu, não é, àquela situação em que ele se encontrava. Mateus relata esse texto dizendo que foi logo que Jesus desceu do monte, onde pregou o conhecido Sermão do Monte. Então, queridos, o leproso é guiado ao Salvador. Jesus está ensinando à margem do lago e o povo reunido ao seu redor, ficando à distância, apanha algumas palavras dos lábios de Jesus. Com receio, com certeza. Com muito medo, com certeza. Não é? Observam colocar a mão sobre os enfermos. Vê o coxo, cego, paralítico e os que estavam a perecer de várias moléstias erguerem-se com saúde, louvando a Deus por seu livramento. E aí ele começa a criar mais ânimo. Ele começa a criar mais coragem. A fé vai fortalecendo no seu coração. E aí nós comparamos aqui, não é, esse homem como a maquete da desesperança, a maquete da tragédia. Não é? Ou seja, alguém em que ninguém, né, apostaria que sairia daquela situação. Porém, ele aproxima-se mais e mais ainda da multidão reunida. As restrições que lhe são impostas, a segurança do povo e o temor com que todos o olhavam, tudo foi esquecido. Ele ali não viu mais nenhuma barreira. Ele estava determinado, não é, a alcançar o seu objetivo. Pensa tão somente na bendita esperança de cura. E é isso que nós devemos fazer. Na certeza de que, se nós nos apegarmos a Jesus, Ele tem poder para nos curar das nossas mazelas, das nossas enfermidades físicas, emocionais, dos nossos traumas. Esse doente oferece um repugnante espetáculo, evidente, não é? A moléstia fizera terríveis incursões, e é horrível o corpo em decomposição. Então a gente imagina a cena ali, não é? Jesus vindo, a multidão, não é? E a coragem que ele teve, não é? De se lançar aos pés de Jesus. E aí quando ele vai se aproximando, o que acontece? Mais uma vez ele é recriminado, porque as pessoas vão recuando, tudo apavorado, não é? Comprimindo-se uns contra os outros, a fim de não chegar perto, não pegar aquela doença. Muitas vezes, né, fazendo uma reflexão aqui para nós, a gente está num estágio de uma vida de tanto conforto, não é, que incomoda quando a gente vê alguém mais necessitado. Não é? Essa é a grande realidade. Eu lembro quando eu frequentei uma igreja, não é, de periferia há muitos anos, e a gente fazia um trabalho realmente, não é, nas comunidades. E aqueles dias que a gente ia ali, a gente via, não é, a pessoa abria a geladeira e tinha uma garrafa d'água apenas na geladeira. E pessoas que às vezes contraíam uma doença e em pouco tempo a pessoa já estava fazendo hemodiálise porque foi tão mal atendida no hospital. Então, na verdade, essa é a realidade que a gente vive. Então, esse sermão realmente é para chocar mesmo, para mexer conosco mesmo. Né? Para a gente sair, às vezes, desse estado de apatia, desse conforto que a gente vive, um pseudo-conforto, porque não é possível a gente, não é, deitar na cama e não ter misericórdia,
né, dos que sofrem, dos necessitados, dos que ficam na rua, principalmente nós que somos seguidores de Jesus, né, que temos um compromisso com Jesus. Então, queridos, a Bíblia diz que alguns tentam impedir de se aproximar de Jesus. Mas a Bíblia fala que assim, ele é como quem não vê e nem ouve. Essa expressão, Ellen White, ela usa lá, né, no Espírito de Profecia, lá com José do Egito também. Quando José do Egito, não é? Ele estava indo ali para aquela idolatria toda do Egito, que ele faz aquele voto com Deus, né, que se ele for fiel a Deus, se o Senhor for com ele, não é, ele colocará Deus em primeiro lugar na sua vida e ele se torna, não é, o primeiro governador do Egito. Então, as expressões de repugnância daquelas pessoas não o atingem. Ele rompe o isolamento social. A gente passou por isso faz pouco tempo, né? Não era lepra, mas todo mundo com medo de chegar perto. A gente viveu essa realidade. Nos primeiros dias, até colocar o lixo na lixeira, você tinha medo de abrir a porta, você tinha medo de tocar no trinco da porta. E olha, você não tinha nada, não é, no teu corpo de moléstia. Era no emocional, era no medo, não é? Então, ele rompe o isolamento social, contrariando as normas, vê unicamente o Filho de Deus. Para ele, só Jesus estava ali na frente dele. Desapareceram todas as barreiras. Não escuta senão a voz que comunica vida ao moribundo. Avança para Jesus. E é isso que nós precisamos fazer. Avançar para Jesus. Mas seja qual for a nossa necessidade. E a Bíblia diz, não é? Lucas diz assim, não é? Prostrou-se com o rosto em terra. Essa é a expressão. Senhor, se queres, podes purificar-me. Mateus diz que ele adorou Jesus. Suplicou também. Senhor, se queres, pode purificar-me. Era grande a fé desse homem. Ele sabia que Jesus era o Messias. Ele sabia que Jesus era o Criador. E Marcos diz que ele falou, rogando-lhe de joelhos, atira-se-lhe aos pés com o grito, Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E aqui é uma grande lição para nós, né, irmãos? A gente não desistir nunca. Né? Não desistir nunca. Jesus replicou, quero. Que maravilha, né? Então Jesus quer nos limpar. Jesus quer nos transformar. Jesus quer que nós estejamos juntos no rebanho. Jesus quer que nós estendemos a mão ao nosso irmão. Jesus quer que haja mais amor no nosso coração. E aí, quero ser limpo, Jesus replicou, e pôs-lhe a mão em cima. Né? Do grego, eu fiz essa pesquisa aqui, diz que Jesus não só pôs a mão, Jesus abraçou ele. Né? Jesus acolheu ele. Porque Jesus sabia que a dor maior que ele estava sentindo ali era a falta desse amor. Era a falta de um abraço. Era a falta de um carinho. Era a falta, sabe, irmãos, que muitas vezes a gente sente essa falta de um olhar. Né? Porque não é porque nós conhecemos a palavra de Deus, chegamos aqui na igreja e nós não estamos cedendo. Nós mesmos, todos nós, adultos, crianças, não é? Deus nos fez assim, com essa necessidade profunda de aceitação, de que alguém se importe com você. Não é? Então, queridos, a Bíblia diz que, não é? Imediatamente houve uma transformação no leproso. Sua carne tornou-se sã, os nervos sensíveis, firmes os músculos. Porque de acordo com Lucas, que é médico, que descreve melhor isso daqui, ele fala que esse homem, ele estava coberto de lepra. Ele estava no estágio avançado de lepra. Né? E a lepra, ela vai tirando as cartilagens. Talvez ele tivesse até sem nariz. Como a gente viu ali algumas figuras, e também como eu vi nesses leprosários. E alguns que ainda estão vivos, né? E que não têm os dedos, não é? Então, assim,
realmente sofrido, dói dentro da gente. Não é você olhar para uma pessoa e a pessoa está ali viva, mas ela está sendo tratada como morta. Não é? Então, a aspereza e escamosidade peculiares à lepra desapareceram, imagina, não é? A alegria desse homem. E o espanto de todos que estavam ali, que estavam, de certa forma, querendo inibir aquele milagre. Então, aqui são muitas lições, não é, que a gente precisa parar para pensar. Eu fiquei a semana inteira estudando esse assunto. Porque quando eu comecei a ler o capítulo Desejai todas as nações, eu fui entrando na história. Eu fui sentindo aquela dor. Eu fui orando e fui pesquisando, eu fui pedindo para Deus transformar o meu coração. Sabe? Tirar a insensibilidade do nosso coração. Porque o pecado, ele é que nem uma lepra. Não é? Ele cauteriza. Ele nos deixa tão superficiais, queridos. Então, a Bíblia aqui mostra para nós algumas lições para o nosso ensino e consolo. Como eu falei, Lucas médico, ele tinha um diagnóstico mais preciso dos três, e só Lucas informa, né, o estágio avançado da lepra em que se encontrava este leproso. O corpo tomado pela doença, né, e Ellen White fala do símbolo do pecado. A obra de Cristo em purificar o leproso de sua terrível doença é uma ilustração de sua obra em libertar a alma do pecado. O pecado que nos separa de Deus. O pecado que nos separa nós de nós mesmos. Porque quando nós sabemos que não estamos fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, nós nos sentimos muito mal. Não é? Nós começamos a clamar e pedir, Senhor, tem misericórdia, como esse leproso fez aqui. Porque só Jesus tem poder para tirar de nós o orgulho, a arrogância, não é? Todas essas mazelas, não é? Que a gente vai criando uma couraça, a gente vai, às vezes, até para se proteger. Quantas vezes, não é, na pandemia, ia entrar no elevador e as pessoas não queriam entrar junto. Ainda hoje existem alguns que têm um certo medo. E as cidades grandes, né, o isolamento das cidades grandes não se dá só por causa da pandemia. Se dá por causa do orgulho, da ostentação, porque nós estamos dentro dos nossos casulos, nós temos, não é, alimento, nós temos diversão, nós temos televisão, nós temos tantas coisas, e o nosso coração vai, né? Porque o leproso não sente dor, ele não sente dor. Eu assisti vários depoimentos de crianças que estavam na escola, caíam, não sentiam dor, e a partir daí vinha o diagnóstico e eram levados para os leprosários, e às vezes era tanta gente no leprosário que eles levavam para as prisões, eles ficavam presos, eles apanhavam. Olha, gente, só vendo para ver, sabe? Muito triste. Então, Ellen White faz essa comparação, né? Uma ilustração de sua obra e libertar nossa alma do nosso pecado. O pecado que nos separa de Deus, né? Que nos faz pessoas superficiais muitas vezes. E a Bíblia diz que em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. E se nós não formos a Jesus, como esse leproso, e pedindo para Jesus nos curar, nós estamos perdidos, irmãos. Estamos perdidos, porque a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. E a nossa natureza é uma natureza ranhenta, não é? É uma natureza que quer realmente conforto, não é? Como a mulher de Ló, que ela estava tão conformada com a cidade, além de Sodoma e Gomorra, que na hora que os anjos chegaram para tirar eles de lá, ela relutou para sair ao ponto de não é, olhar para trás. Com certeza pensando no seu sofá, né, pensando nas frutas geladas que ela tinha para comer, pensando numa vida soberba, e olhou para trás e perdeu a sua salvação. Então, queridos, voltando de novo ao caso aqui do leproso, que o estado dele era clinicamente reversível, uma moldura sombria, mas ele se recusa a se render. Ele ainda tem esperança. Ele ainda crê, não é?
que se ele não ficar ali reclamando, prostrado, e deixar que aquelas coisas, não é, que estão em sua volta caiam sobre ele, ele ainda tem uma esperança. Reflexão sobre a nossa vida. Seja qual for a situação que nos encontramos hoje, e aí vem, não é? Os nossos relacionamentos frustrados, as velhas manias, alguma coisa que nos prende a esse mundo, muitas vezes, mesmo que o quadro seja sombrio, nunca vamos perder a esperança de ir a Jesus. Esse homem vai a Jesus, se ajoelha, se prostra, adora, declara sua confiança. Porque sabemos que só Jesus tem um antídoto para perdoar os nossos pecados. Só Ele tem o soro, não é, que foi o sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, para nos fazer pessoas melhores. Somente Ele pode nos livrar da lepra do pecado. Jesus pode todas as coisas. Para Ele não tem problema sem solução. Marcos ensina algo magnífico diante do pedido. Jesus profundamente compadecido. Reflexão. Jesus se compadece profundamente dos nossos problemas quando nós recorremos a Ele. Quando nós não ficamos indiferentes. Não é? É com o filho, é com o esposo, é com o vizinho, é com a mãe, é com o parente, não é? É com a nora, é com os netos. E com os vizinhos, não é? Que a gente convive também, nem que seja um pouquinho, né? Porque as pessoas não querem muito se aproximar umas das outras, né? Então, queridos, Jesus, Ele se importa com isso. Ele se importa com os nossos dramas, Ele se importa com os nossos gemidos da madrugada. Quantas vezes, né? Levanta da cama no pulo, e corre, dobra o joelhinho ali, e as lágrimas vão fluindo, né, Teresa? Profundamente, não é? Derramando pelos nossos pecados mesmo, porque muitas vezes é isso que acontece, né? Nós estamos insatisfeitos conosco mesmo. Nós estamos vendo que a gente não é sentindo aquela contrição, aquele amor. E a gente precisa buscar isso, porque não é natural. E a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Né? Muitos esfriariam. Então, queridos, Jesus, profundamente compadecido dele, o tocou. Jesus tem compaixão. Jesus tem compaixão e Ele tem poder. E Ele tem autoridade para fazer o sobrenatural. Não é? Quando nós vamos a Ele, pedimos para Ele transformar a nossa natureza, nessa natureza carnal. Quando nós pedimos a Ele para nos transformar em pessoas mais humildes, para que Ele alargue as nossas fronteiras, para a gente orar mais, ser intercessora. O mundo carece muito de intercessores. Quando Jesus tocou, quebrando o protocolo da saúde pública, quando o puro toca o impuro, o que acontece? Torna-o puro. Então, ele ficou ali como um bebê, né? Com a pele nova, tudo novo. Imagina a alegria que não foi para aquele homem ter esse encontro com Jesus e saber que Jesus tem poder para resolver todas as coisas. Queridos, e uma coisa que Ellen White fala, não é, no capítulo Desejar Todas as Nações, é que uma das doenças, não é, que Jesus detectou naquele homem, e a mais devastadora, ela diz, é uma autoestima achatada. Falta do toque humano. Ele tinha que gritar, ele tinha que se autopunir. Impuro, impuro, maldito, maldito. Né? Então, realmente, a gente está fazendo uma palestra hoje sobre isso, dentro da Palavra de Deus, mas é cheio de informação sobre isso, de dramas e mais dramas. Eu vi vários relatos de filhos, né, de pessoas que nasceram na família coleta. Tem ativistas, inclusive, pessoas que, uma mulher, não gravei o nome,
quis saber a origem da família. Foi muito difícil dela conseguir, mas ela foi atrás, ela conseguiu, não é? E ela se tornou uma cristã, aceitou Jesus como seu Salvador para poder continuar ajudando as outras pessoas. Não é? Ela se tornou uma ativista para ajudar as pessoas que passaram pelo mesmo que ela passou. Então, quando Jesus toca, né, a Bíblia diz, do grego significa abraçar, cingir, não como livres. Né? Jesus não fez assim superficialmente. Jesus não ficou com medo de tocar, porque Jesus, tocando nele, não ia pegar lepra. Não é? Então, Jesus abraça aquele homem com aquela carne deformada, e não importa o quão difícil seja a nossa enfermidade, quão dramática seja a nossa doença. Jesus disse: eu me importo com você. Eu amo você. Você tem valor para mim. Eu me compadeço de você. E eu nunca me afasto de você. Porque eu sou o teu Criador. Eu te formei a minha imagem e semelhança. Você tem valor para mim. E se você deixar, a tua vida será transformada. Eu louvo a Deus, irmãos, porque Ele me deu a oportunidade de ver muitas vidas transformadas na minha jornada, não é? Como missionário voluntário. Nós frequentávamos uma comunidade que tinha muitas pessoas embriagadas, né? Que já estava até condenada de AIDS na época, não é? Que era essa doença estava muito aflorada. Mas aqueles que tiveram fé, que aceitaram o estudo bíblico, não é? Que se firmaram no Evangelho, que foram para a igreja, que se batizaram, eu tive o privilégio de assistir casamentos deles. Amém. Não é? Foi até engraçado, eu me lembro muito desse dia, porque esse cidadão, ele me colocou muito em xeque-mate, né? Ele levava pastores pentecostais para discutir as doutrinas adventistas, né, nos estudos bíblicos, e a gente tinha que orar, tinha que jejuar, a gente tinha que, sabe assim, estar ali muito firme mesmo, né? E certo é que assim, depois, o Espírito Santo foi trabalhando no coração dele, e ele começou a querer nos agradar. Ele fez uma vez um bolo de banana, sabe? Tão saboroso, eu lembro desse dia. Foi tão gostoso, era uma singeleza tão grande ali, não é? Sentar ali naqueles lugares tão simples e ver a pessoa se erguendo, a imagem e semelhança de Deus, não é? Um homem de valor, né? que encontrou uma esposa. No dia do casamento dele, eu morava tão perto da igreja, olha só o que aconteceu, que na hora de colocar a marcha nupcial para a noiva entrar, eles não acharam o CD, e eu fui correndo na minha casa porque deu tempo, era bem pertinho, né? Então assim, eu louvo a Deus porque assim, foi uma jornada maravilhosa, mas eu perdi um culto porque assim, eu dava um pouquinho e já estava na igreja, né? E aí ele ficou esperando lá no altar, e eu fui em casa correndo e trouxe, e depois foi maravilhoso ver, não é, ele casando. Infelizmente o irmão dele também, que tinha contraído a doença, não teve esse privilégio, acabou falecendo, mas esse teve esse grande privilégio. Então é isso, irmãos. Não importa o quão difícil seja a nossa enfermidade, quão dramática seja a nossa doença, que eu digo mais a doença do pecado mesmo, do egoísmo, da indiferença, não é, da desigualdade, porque muitas vezes a gente está aqui, todo mundo, não é? Mas assim, um está com drama, o outro está com drama, dá um tapinha, tá, não é? E vai para casa, mas nós precisamos nos envolver mais, não é? Eu, quando aceitei esse ministério, né, doacionado, eu aceitei para valer, irmãos. Eu não aceitei assim só para chegar aqui, sabe? Eu já falei aqui várias vezes, né? Nós estamos em poucos membros, mas eu volto a repetir, a gente está assistindo aqui pela internet. A minha casa está à disposição, sabe? Para um chá, sabe? Para uma conversa, para uma oração. Isso é só o começo, porque às vezes dessa pequena reunião vai surgindo mais outros compromissos, não é? E a gente vai dando a mão para o outro, e a gente vai se fortalecendo, e a gente vai ficando mais feliz, e vai ter mais vigor espiritual, não é? Porque a água parada não move
ruídos. Eu lembro que quando eu fazia essas visitas, né, nos barracos, tão triste, que eu via aquela situação, que a gente fazia de tudo que podia para ajudar. Né? Eu tinha clientes médicos, eu levava para fazer consulta lá, né, na comunidade, tudo. Graças a Deus, eu às vezes estava trabalhando, né, num banco, e o médico abria a pasta para me dar os documentos para abrir a conta, tinha uma lição na escola sabatina. Eu já cresci o olho, eu falava, então eu vou te convidar para fazer esse trabalho. E muitas vezes isso aconteceu de fato. Aí chegava lá, via a situação, ia no supermercado, então assim, eu vivi muito isso, não é? Hoje eu sinto muita falta, de verdade sinto falta. Porque às vezes eu chegava em casa, eu ia reclamar, quando eu ligava o chuveiro que tinha uma água quentinha para tomar banho, eu falava, não posso reclamar. Não posso reclamar. Né? Então, Ellen White fala assim, né, que a obra de Cristo em purificar o leproso de sua terrível doença é uma ilustração de sua obra em libertar a alma do pecado. O homem que foi ter com Jesus estava cheio de lepra. O mortal veneno da moléstia penetrara-lhe o corpo. Os discípulos procuraram impedir o mestre de o tocar, pois aquele que tocava no leproso tornava-se por sua vez imundo. Pondo a mão sobre o doente, porém, Jesus não sofreu nenhuma contaminação. Isso é para nós. Se nós nos juntarmos, aqueles que são necessitados, aqueles que precisam. Eu tenho alguns amigos moradores de rua, porque eu sou meio maluca mesmo, e às vezes eu vou fazer caminhada ali no Parque da Água Branca, e eu não resisto, eu paro, e eu puxo o banquinho, eu sento, eu peço permissão para sentar, eu ouço algumas histórias, eu faço uma oração, às vezes levo para tomar um suco comigo, porque eu me sinto muito só nessa cidade. E contato humano é uma coisa maravilhosa. Você compartilhar com as pessoas, Uma vez no banco tinha um rapaz que ele ficava todas as manhãs lá deitado, Aí começaram a querer colocar umas grades lá para ele não vir, Mas para não vir nenhum. E eu fui contra, eu falei, não vou, eu tinha um certo poder de barganha, eu tinha um cargo de relevância, então eu falei, eu não concordo com isso. Então assim, na minha vida profissional, eu tinha esse privilégio, porque eu recebia muitas pessoas, ali na minha mesa. Então, Deus sempre me deu essa sensibilidade de não ver só a aparência da pessoa. Então, muitas vezes, eram famílias devastadas que estavam devendo e chegavam ali numa situação assim, bem fragilizada. E eu parava tudo, eu falava, não vamos falar de dinheiro agora, não. Vamos falar de dinheiro agora. Sempre tinha um folheto na bolsa, tinha um livro ali, Então começava assim, fazendo o meu ministério. E foram mais de 30 anos. Eu tenho certeza que os anjos de Deus estavam ali. Eu nunca fui chamada a atenção, nunca sofri nenhuma represália por causa disso. Muito pelo contrário, isso só me ajudou a me manter no trabalho, porque isso me dava um prazer muito grande. Então, voltando aqui, aliás, ela diz assim, seu contato comunicou poder vitalizante, foi purificada a lepra. O mesmo se dá quando a lepra do pecado, profundamente arraigada, mortal e impossível de ser purificada por poder humano, nós procuramos Jesus. Toda a cabeça, Isaías 1:5-6, está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres. Mostrando que nós também somos leprosos pelo pecado, Sim. Se nós não tomarmos cuidado, essa lepra pode, contaminar. Mas Jesus, vindo habitar na humanidade, não recebe nenhuma contaminação. Sua presença tem virtude que cura o pecador. Quem quer que ele caia de joelhos aos pés, dizendo com fé, Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E nós queremos, Nós queremos produzir para o reino do céu. Em alguns casos de cura, Jesus não concedeu imediatamente a bênção buscada. No caso da lepra, todavia, tão depressa foi feito o apelo. Seguiu-se a promessa. Quando pedimos bênçãos terrestres, a resposta à nossa oração talvez seja retardada.
ou Deus nos dê outra coisa que não aquilo que pedimos. Não assim, porém, quando pedimos livramento do pecado. É sua vontade limpar-nos dele, tornar-nos seus filhos e habilitar-nos a viver uma vida santa. Cristo se deu a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João 5, 14 e 15. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que ele nos dê um coração mais amoroso, um olhar mais de compaixão. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Nele estava a vida. E ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus é espírito vivificante. A Bíblia diz, 1 Coríntios 15, 45. E possui ainda o mesmo poder vitalizante que tinha quando na terra curava o doente e assegurava o perdão ao pecador. É ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Amém? Amém. E o grande testemunho, deste leproso, que Jesus até pediu para ele não falar, mas ele não se conteve, e muitas vezes é o contrário, nós precisamos falar e não falamos. Então, que nós possamos testemunhar aonde nós somos, no nosso círculo de ação, que o Espírito Santo possa nos usar para a honra e glória de Deus. Amém? Amém.